O que acontece quando as maiores estrelas de Hollywood dizem não às regras? Na Era Dourada, recusar uma exigência do estúdio não era apenas arriscado, podia acabar com sua carreira da noite para o dia. De rebeliões contratuais a desafiando romances forçados, esses atores não apenas quebraram o molde, foram expulsos por isso. Hoje vamos falar sobre estrelas da velha Hollywood, que pagaram o preço máximo por defenderem suas posições em uma indústria que exigia controle total. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland quebrou as correntes do sistema de estúdios ao ousar desafiar os contratos opressivos de sua época. Em meados da década de 30, ela enfrentou a Warner Bros. Em uma batalha legal e inovadora que mudou Hollywood para sempre. Sua coragem ao exigir liberdade de um acordo restritivo e interminável de 7 anos levou a uma decisão histórica que redefiniu as obrigações contratuais para os atores. Seu testemunho no tribunal e a subsequente vitória legal não apenas garantiram sua independência, mas também estabeleceram um precedente que ressoou em toda a indústria. Críticos elogiaram sua determinação, enquanto executivos ferviam com a perda de controle sobre seu valioso ativo. Os documentos legais desse caso histórico revelam uma luta feroz por dignidade pessoal e liberdade criativa. Relatos da época detalham a tensão na sala do tribunal e as ondas de choque que reverberaram através das salas de reunião dos estúdios. Manchetes de jornais da época falavam dela como uma pioneira e um símbolo de resistência. Seu triunfo teve um custo pessoal, pois os estúdios tentaram colocá-la de lado, com menos papéis e orçamentos reduzidos. No entanto, o impacto de sua resistência ressoou além das telas, inspirando muitos outros a questionarem o domínio do sistema de estúdios. Os efeitos colaterais desse caso ainda são discutidos nas escolas de cinema e nos círculos legais hoje em dia, marcando Olivia de Havilland como uma das primeiras estrelas a recuperar sua autonomia em uma indústria construída sobre o controle. Bette Davis. Bette Davis abriu um caminho de desafio em meio às pressões implacáveis de Hollywood. Em 1936, quando os grandes estúdios tentaram confiná-la a papéis que diminuíam seu imenso talento, ela se posicionou contra ser rotulada em personagens inferiores. Sua batalha legal contra a Warner Bros. Não era apenas sobre um contrato, mas uma luta por respeito criativo. Documentos judiciais revelam que Davis desafiou o direito do estúdio de ditar todos os aspectos de sua carreira, desde a escolha de roteiros até os co-estrelas. O drama do tribunal se desenrolou com manchetes elogiando seu espírito inflexível e vilipendiando as táticas duras do estúdio. Embora ela não tenha vencido todas as batalhas legais, as consequências de sua resistência foram palpáveis. Por um tempo, papéis de primeira linha evaporaram enquanto os estúdios reavaliavam sua comercialização. Os insiders da indústria recordaram discussões sussurradas em salas enfumaçadas sobre como uma estrela intransigente havia perturbado a máquina cuidadosamente orquestrada de controle dos estúdios. Biografias publicadas posteriormente descreveram Davis como tanto uma vítima quanto uma rebelde, cuja franqueza acabou forçando uma admiração relutante de seus colegas. Seu legado desafiando o status quo perdura, servindo como lembrança de que a busca pela integridade artística pode ter um custo significativo. Sua história continua sendo um testemunho poderoso da coragem necessária para se opor a uma indústria construída sobre rígida conformidade e controle. Gene Tierney. Gene Tierney encontrou-se na encruzilhada da vulnerabilidade pessoal e das duras exigências de Hollywood. Reconhecida por sua beleza cativante e presença magnética nas telas, esperava-se que ela permanecesse o ícone impecável criado pelos estúdios. Quando Tierney enfrentou desafios de saúde mental e tornou públicas suas lutas pessoais, o sistema de estúdios recusou-se a acomodar sua necessidade de tempo longe dos holofotes implacáveis. Relatos dos anos 50 indicam que executivos a pressionaram para continuar trabalhando, apesar dos evidentes sinais de tensão emocional. Os estúdios exigiam que ela escondesse seu verdadeiro estado, impondo rotinas rigorosas e aparições públicas que pouco honravam seu bem-estar. Artigos de jornal da época pintavam o retrato de uma estrela lutando contra demônios interiores, enquanto o sistema explorava suas vulnerabilidades. Memorandos confidenciais de chefes de estúdio sugerem que a recusa de Tierney em aderir à imagem roteirizada deles levou ao seu isolamento gradual de grandes projetos. Críticos da indústria mais tarde descreveram sua carreira como uma trágica interação entre talento e uma máquina corporativa impiedosa. Enquanto seu legado na tela permaneceu intacto, fora dela, as repercussões da resistência ecoaram em seus últimos anos. Sua luta contra um sistema rígido que valorizava o lucro em detrimento da saúde pessoal foi documentada em várias biografias. Os registros mostram que sua carreira, que uma vez estava cheia de promessas, foi reduzida pelas próprias instituições que a elevaram à fama. E a jornada de Gene Tierney é lembrada não apenas por suas contribuições cinematográficas, mas também por seu marcante posicionamento contra as práticas desumanizantes de uma era passada. Marsha Hunt.
O compromisso inabalável de Marsha Hunt com suas crenças custou-lhe caro no implacável mundo de Hollywood. Em uma era marcada pela histeria política, ela se recusou a retratar suas opiniões francas sobre direitos civis e liberdade artística. Quando a pressão aumentou no auge do sentimento anticomunista, Hunt permaneceu firme, desafiando o silêncio imposto pelo estúdio que buscava enterrar a dissidência. Documentos de arquivo do período detalham sua recusa em cumprir os juramentos de lealdade exigidos pelas autoridades da indústria. Sua postura corajosa ganhou manchetes, fazendo dela tanto uma defensora destemida da justiça, quanto uma pária entre os poderosos executivos de estúdio. Sua carreira, que estava em uma trajetória promissora, foi abruptamente interrompida quando ela foi silenciosamente colocada na lista negra. Cartas de pessoas do setor revelam que seu talento foi ofuscado pela crescente paranoia da época. Seus papéis subsequentes eram escassos e frequentemente relegados a filmes menos conhecidos que não refletiam todo o seu potencial. Registros biográficos indicam que, apesar do impacto pesado em sua vida profissional, Hunt continuou a apoiar causas sociais e a se manifestar sobre questões de liberdade e justiça. O impacto de suas decisões ainda é analisado por historiadores de cinema, que citam seu caso como emblemático da repressão política da época. Marsha Hunt permanece como um símbolo de integridade artística, uma estrela que pagou o preço máximo por se recusar a comprometer seus ideais em uma indústria repleta de conformismo. Lee Grant. A atitude de desafio de Lee Grant durante um dos períodos mais turbulentos de Hollywood alterou para sempre a trajetória da sua carreira. Quando as pressões políticas aumentaram e a ameaça do macartismo se avolumou, ela se recusou a trair seus princípios denunciando seus colegas. Sua decisão de apoiar seu marido e os colegas na lista negra resultou em uma reação imediata e severa do sistema dos estúdios. Memórias e registros públicos do início dos anos 50 revelam que os executivos a rotularam como rebelde e não cooperativa. Relatórios de notícias televisivas da época detalharam a controvérsia em torno de suas aparições públicas em serviços memoriais para aqueles visados pelas caças às bruxas anticomunistas. Sua recusa em sucumbir aos mandatos movidos pelo medo do Comitê de Atividades Anti-Americanas resultou em seu exílio profissional. Fontes da indústria notaram que sua carreira, antes promissora, foi reduzida a papéis esporádicos em filmes de baixo orçamento. Críticas em grandes jornais da época falavam de seu talento enquanto lamentavam a perda de uma estrela silenciada por um sistema opressivo. Apesar dos contratempos, Lee Grant mais tarde reapareceu em filmes independentes que elogiaram sua resiliência e espírito intransigente. Sua história é um lembrete poderoso do custo da integridade artística e pessoal, em um tempo em que a conformidade era exigida pelas camadas mais altas do poder. Sua jornada continua a inspirar discussões sobre o preço da lealdade e a coragem necessária para desafiar a injustiça sistêmica. Dalton Trumbo. Dalton Trumbo tornou-se sinônimo de desafio em uma indústria onde a conformidade era a regra. Como um roteirista talentoso, sua recusa em testemunhar diante do governo durante as investigações anticomunistas do final dos anos 40 lhe custou caro. Sua decisão de proteger seus colegas e manter suas crenças políticas levou a um banimento oficial que durou mais de uma década. Os registros históricos da época relatam os interrogatórios tensos e os memorandos hostis dos estúdios, que o descreviam como um elemento subversivo. Apesar das duras restrições impostas ao seu trabalho, Trumbo continuou a escrever sob pseudônimos, suas palavras circulando em segredo entre a comunidade cinematográfica. Críticos de cinema mais tarde maravilharam-se com o brilhantismo subversivo que transparecia em seus roteiros codificados, mesmo quando os estúdios tentavam apagar suas contribuições dos anais do cinema. Imagens de arquivo do final dos anos 50 capturam o impacto persistente da lista negra em sua vida, com seus colegas falando em tons sussurrantes sobre seu talento inegável e a injustiça que enfrentou. Livros sobre a história de Hollywood detalham o exaustivo processo pelo qual Trumbo lentamente recuperou o reconhecimento, culminando em seu eventual crédito público por filmes épicos como Spartacus e Exodus. Sua história é um testemunho do poder duradouro da expressão criativa em face da repressão sistêmica, uma narrativa que continua a ressoar com defensores da liberdade de expressão e independência artística. Edward Dmytryk. A história de Edward Dmytryk é de resistência inicial e eventual capitulação sob pressão implacável. Como um dos 10 de Hollywood, ele inicialmente se recusou a cooperar com investigações governamentais que buscavam expor supostas influências comunistas na indústria cinematográfica. Sua resistência inicial resultou em consequências severas, incluindo tempo de prisão e uma lista negra em toda a indústria que quase acabou com sua carreira. Memorandos oficiais do estúdio e relatórios do governo da época indicam que Dmytryk foi retratado como um radical perigoso, um rótulo que fez os estúdios hesitarem em colocá-lo em qualquer papel significativo. A intensa vigilância e isolamento eventualmente o levaram a reconsiderar sua posição.
Em uma decisão controversa que dividiu a opinião entre seus colegas, ele optou por cooperar com as autoridades, fornecendo nomes e detalhes que facilitaram seu retorno ao trabalho. As críticas contemporâneas de seus filmes posteriores refletem um legado misto, com alguns críticos vendo sua decisão como um compromisso necessário, enquanto outros a viam como uma traição aos seus ideais anteriores. Biografias detalhadas destacam que o custo pessoal de sua decisão foi imenso, afetando tanto sua reputação profissional quanto suas relações pessoais. As evidências de arquivo sugerem que, embora seu retorno a Hollywood tenha sido marcado por pequenos sucessos, a sombra de sua resistência anterior pairou por toda sua carreira posterior. Seu caso continua sendo um dos narrativos mais complexos da época, ilustrando o peso esmagador das pressões externas, até mesmo sobre os indivíduos mais talentosos. Gail Russell. Gail Russell emergiu como uma estrela promissora na era dourada do cinema, antes do sistema de estúdios começar a ditar todos os aspectos de sua vida. Conhecida por suas atuações cativantes em filmes do início dos anos 40, ela logo se viu em desavença com as mãos controladoras da Paramount Pictures. Quando o estúdio tentou orquestrar sua persona pública através de um casamento de publicidade forçado e obrigações sociais incessantes, ela resistiu. Relatos da época descrevem como os executivos se frustraram cada vez mais com sua recusa em se conformar à imagem cuidadosamente criada por eles. Memorandos confidenciais revelam que sua veia independente era vista como uma responsabilidade em vez de uma força. A reação resultante foi rápida e severa, levando a uma gradual eliminação da sua carreira, que antes era promissora. Artigos de jornal da época relatam o declínio dramático de uma estrela, cujo talento foi ofuscado pela sua falta de vontade de seguir as exigências de Hollywood. Relatos biográficos enfatizam que o sistema de estúdios havia como uma ameaça às narrativas controladas que haviam sido meticulosamente construídas ao longo de décadas. Apesar de um breve ressurgimento em filmes menores, seu nome eventualmente desapareceu do letreiro. Sua história preservada nos arquivos da história do cinema serve como um lembrete contundente das duras realidades enfrentadas por aqueles que ousaram resistir ao sistema construído sobre a conformidade rígida e controle absoluto. Karen Morley. Karen Morley foi uma estrela brilhante em Hollywood durante os primeiros anos dos filmes falados, cuja carreira foi interrompida por um compromisso inabalável com seus princípios. Como uma estrela em ascensão na MGM, ela se envolveu na turbulência política da sua época ao recusar-se a prestar testemunho contra colegas artistas durante investigações acaloradas. Documentos históricos indicam que sua recusa em cooperar com a pressão do governo levou a que seu nome fosse discretamente retirado das listas de elenco. Pessoas da indústria recordaram que sua natureza franca a tornou alvo para aqueles no poder que estavam determinados a reprimir o dissenso. Biografias publicadas em anos posteriores revelam que seus primeiros filmes, marcados por uma combinação única de vulnerabilidade e força, foram colocados de lado enquanto os estúdios seguiam uma direção mais conservadora. Registros arquivísticos da época observam que sua postura progressista era tanto admirada quanto criticada em igual medida. Embora sua carreira nunca tenha se recuperado totalmente, seu legado como pioneira que desafiou o status quo perdura. Relatos detalhados de suas entrevistas e declarações públicas oferecem uma visão rara dos desafios enfrentados por artistas que resistiram às pressões para se conformar. Karen Morley permanece um símbolo de integridade e desafio em uma indústria conhecida por seu controle rígido sobre talento e imagem pública. Karen Morley. Karen Morley foi uma luz brilhante em Hollywood durante os primeiros anos dos filmes falados, cuja carreira foi interrompida por um compromisso inflexível com seus princípios. Como uma estrela em ascensão na MGM, ela se envolveu no tumulto político de sua época ao se recusar a testemunhar contra outros artistas durante investigações acaloradas. Documentos históricos indicam que sua recusa em cooperar com a pressão do governo levou a que seu nome fosse discretamente removido das listas de elenco. Pessoas de dentro da indústria lembram que sua natureza franca a tornou um alvo para aqueles no poder, que estavam determinados a suprimir qualquer dissidência. Biografias publicadas em anos posteriores revelam que seus primeiros filmes, marcados por uma mistura única de vulnerabilidade e força, foram deixados de lado à medida que os estúdios seguiam em uma direção mais conservadora. Registros arquivísticos da época apontam que sua postura progressista era tanto admirada quanto criticada na mesma medida. Embora sua carreira nunca tenha se recuperado totalmente, seu legado como pioneira que desafiou o status quo perdura. Relatos detalhados de suas entrevistas e declarações públicas oferecem um vislumbre raro dos desafios enfrentados por artistas que resistiram às pressões para se conformar. Karen Morley continua sendo um símbolo de integridade e desafio em uma indústria conhecida por seu rígido controle sobre o talento e a imagem pública. Dick Powell. Dick Powell redefiniu sua carreira ao rejeitar corajosamente os papéis musicais que outrora o tornaram um nome conhecido. No início dos anos 40, ao tentar a transição de encantadores protagonistas musicais para papéis dramáticos mais sérios, a pressão da Warner, Denshaw e Eastshore Die
Os irmãos cresceram imensamente. Os executivos do estúdio estavam relutantes em deixar de lado a fórmula que tinha provado ser bem-sucedida, e Powell se viu envolvido em uma batalha pelo controle criativo. Publicações comerciais daquela época detalhavam as negociações acaloradas e a frustração crescente de ambos os lados, enquanto Powell insistia em buscar papéis que destacassem sua amplitude dramática. Memorandos confidenciais do estúdio posteriormente revelaram que sua insistência em se libertar do estereótipo era vista como um desafio direto à ordem estabelecida. Críticos da época observaram que sua saída das comédias musicais foi um movimento arriscado que acabou levando a um período de incerteza profissional. Sua decisão de deixar o sistema de estúdios, embora controversa, abriu caminho para ele estrelar filmes noirs que redefiniram sua imagem. Os historiadores de cinema agora consideram sua transição como um dos primeiros exemplos de um ator reivindicando liberdade artística da máquina corporativa. Os ecos de sua posição ousada continuam a ressoar nas discussões contemporâneas sobre a evolução do gênero e a autonomia dos atores. A história de Jake Powell é uma vívida ilustração do conflito entre a ambição pessoal e as restrições do poder dos estúdios. Betty Hutton. Betty Hutton, outrora um dos talentos cômicos mais brilhantes de Hollywood, encontrou-se em desacordo com o próprio sistema que a havia catapultado para a fama. No final dos anos 40 e início dos anos 50, sua recusa inabalável em se submeter ao rígido controle dos estúdios criou atritos com executivos de alto nível. Documentos dessa época revelam que os conflitos de Hutton com diretores e produtores não eram apenas questões de temperamento pessoal, mas uma rejeição fundamental da imagem pública imposta e da manipulação de carreira. Fontes da época indicam que, quando ela se afastou de uma série de televisão popular, não foi por capricho, mas como uma posição deliberada contra os roteiros predeterminados e eventos publicitários forçados. Críticos em revistas do setor notaram que sua saída era emblemática de uma luta maior por autonomia criativa dentro de Hollywood. Apesar de ser uma das atrizes mais bem pagas de sua época, a reação dos estúdios a relegou a papéis que não capturavam todo o seu talento. Resenhas detalhadas de filmes dos anos subsequentes apontam para um declínio acentuado na sua atração nas bilheterias. Sua trajetória está meticulosamente documentada em biografias que exploram a tensão entre a liberdade artística e as exigências comerciais. O legado de Betty Hutton permanece entrelaçado com o custo da resistência em uma era que valorizava a conformidade em detrimento da individualidade, deixando para trás uma narrativa rica tanto em realizações quanto em tristeza. Betty Hutton. Betty Hutton, que já foi um dos maiores talentos de comédia de Hollywood, se viu em conflito com o próprio sistema que a tinha levado à fama. Durante o final dos anos 40 e início dos anos 50, sua recusa intransigente em se submeter ao rígido controle dos estúdios criou atritos com executivos de alto nível. Documentos daquele período revelam que os conflitos de Hutton com diretores e produtores não eram meramente questões de temperamento pessoal, mas uma rejeição fundamental da imagem pública imposta e da manipulação da carreira. Fontes da época indicam que quando ela deixou uma série de televisão popular, não foi por capricho, mas como uma posição deliberada contra os roteiros predefinidos e eventos de publicidade forçados. Críticos nos jornais especializados notaram que sua saída era emblemática de uma luta maior por autonomia criativa em Hollywood. Apesar de ser uma das atrizes mais bem pagas de sua época, a reação dos estúdios a relegou a papéis que não capturavam todo o seu talento. Críticas detalhadas de filmes dos anos seguintes apontam para um declínio acentuado em sua atração nas bilheterias. Sua trajetória é meticulosamente documentada em biografias que exploram a tensão entre a liberdade artística e as exigências comerciais. O legado de Betty Hutton permanece entrelaçado com o custo da resistência em uma era que valorizava a conformidade sobre a individualidade, deixando para trás uma narrativa rica tanto em conquistas quanto em tristeza. James Dunn. A jornada de James Dunn em Hollywood tomou um rumo inesperado quando ele começou a exigir papéis que refletissem a profundidade de suas habilidades. Um ator celebrado que recebeu elogios por sua atuação em A Tree Grows in Brooklyn, ele logo descobriu que o sistema de estúdios não estava disposto a deixá-lo se libertar dos papéis leves e românticos que lhe trouxeram fama no início. Registros da indústria da Fox documentam uma crescente divisão entre Dunn e os tomadores de decisão que controlavam o elenco e os roteiros. Sua insistência em explorar personagens mais complexos entrou em conflito com a fórmula lucrativa de filmes reconfortantes. Críticas dos meados da década de 40 revelam que suas atuações em filmes dramáticos foram recebidas com tanto elogios quanto controvérsias. Entrevistas arquivadas descrevem a crescente tensão nas salas de reuniões do estúdio enquanto os executivos debatiam se arriscariam o sucesso de suas fórmulas estabelecidas.
À medida que a pressão aumentava, Dunn se via gradualmente afastado de grandes projetos. Sua carreira, que antes era vibrante e cheia de promessas, começou a desvanecer à medida que os estúdios seguiam em frente sem ele. Relatos biográficos dessa época retratam um ator preso entre a ambição artística e as exigências implacáveis de uma indústria movida por interesses comerciais. Sua história permanece como um conto de advertência sobre talento sufocado por sistemas contratuais rígidos e a busca incansável por sucesso previsível nas bilheterias. Ona Manson. Ona Manson foi celebrada por seu encanto único e talento inegável, mas se envolveu nas exigências ferozes de conformidade de Hollywood. Mais conhecida por um papel memorável que capturou a imaginação do público, sua vida fora das telas logo se tornou um campo de batalha sobre questões de liberdade pessoal e autenticidade. À medida que rumores sobre sua vida privada circulavam, os executivos dos estúdios ficaram cada vez mais cautelosos com sua recusa em esconder a verdade sobre seus relacionamentos. As comunicações confidenciais de estúdios do final dos anos 30 indicam que sua relutância em se conformar a uma imagem sanitizada levou à sua marginalização gradual em grandes projetos de filmes. Artigos de jornal da época narram como seus papéis começaram a encolher à medida que os estúdios apertavam o controle sobre as imagens das estrelas. Críticos observaram que, apesar de seu talento duradouro, o desejo da indústria por uma persona pública controlada ofuscou seu carisma natural. Fontes biográficas detalham as lutas que ela enfrentou, incluindo a dura crítica de colunistas de fofocas e repórteres de tabloides que se deleitavam com cada deslize. Em uma época em que todos os detalhes pessoais eram manipulados para lucro, a história de Ona Manson é um exemplo comovente do custo da autenticidade. Seu eventual desaparecimento dos papéis principais marcou o fim de uma era definida por uma recusa em ser moldada por expectativas externas. Frances Farmer. O espírito desafiador e a natureza intransigente de Frances Farmer colidiram com os rígidos padrões de Hollywood de forma dramática. Uma estrela cujo início de carreira brilhou intensamente, ela logo se viu lutando contra um sistema que exigia total obediência. Quando enfrentou pressão constante para alterar sua aparência e comportamento para consumo público, ela resistiu audaciosamente à imagem cuidadosamente roteirizada que lhe foi imposta. Recortes de jornais históricos documentam trocas acaloradas entre seus representantes e executivos do estúdio, destacando a intensa fiscalização que acompanhava cada um de seus movimentos. Biografias detalham um período turbulento, marcado por explosões públicas e lutas pessoais que foram sensacionalizadas pela imprensa. O sistema de estúdios, não disposto a tolerar tal imprevisibilidade, gradualmente a afastou de projetos de alto perfil. O isolamento resultante e a institucionalização forçada tornaram-se desde então um tema de intenso escrutínio entre historiadores do cinema. Entrevistas com veteranos da indústria relatam o choque e a consternação que acompanharam sua queda em desgraça. Seu legado agora é visto como um poderoso conto de advertência sobre o custo da liberdade artística em um ambiente que valoriza a imagem mais do que a substância. Os registros de sua jornada tumultuada continuam a gerar debate sobre as duras realidades enfrentadas por estrelas que ousaram desafiar convenções. Robert Ryan. O Robert Ryan construiu uma reputação como um ator ferozmente principiado que desafiou a descendência de Hollywood por papéis propagandísticos. Conhecido por suas interpretações intensas em dramas de guerra, ele logo se viu em desacordo com os executivos do estúdio, que insistiam para que ele participasse de campanhas patrióticas durante a Segunda Guerra Mundial. Documentos da indústria do início dos anos 50 revelam que sua recusa em apoiar turnês exageradas de venda de títulos de guerra e retratos excessivamente heróicos foi vista como um ato de rebeldia. Críticas às suas atuações observam que sua intensidade melancólica trazia uma crítica sutil ao sistema que exigia conformidade irrestrita. Imagens de arquivo desse período capturam a atenção enquanto ele se enfrentava com diretores determinados a moldar sua imagem na de um herói americano inflexível. Relatórios detalhados em revistas da indústria expõem os conflitos nos bastidores, enquanto sua insistência em um trabalho autêntico de personagem interrompia estratégias de publicidade cuidadosamente elaboradas. Apesar de receber elogios por seus papéis dramáticos, Ryan enfrentou contratempos significativos na carreira quando os estúdios o rotularam como politicamente não confiável. Sua correspondência pessoal da época reflete um homem que valorizava a verdade artística acima de tudo. Os historiadores de cinema agora veem sua jornada como emblemática da luta mais ampla pela liberdade criativa em uma indústria movida pelo lucro. Sua história, entrelaçada no tecido da história de Hollywood, permanece como um testemunho do conflito duradouro entre a expressão individual e as exigências de um sistema rígido. Paul Robeson continua a ser uma das figuras mais influentes cuja carreira foi prejudicada por princípios inabaláveis.
Um ator e cantor cujo talento transcendeu fronteiras, ele desafiou abertamente as atitudes prevalecentes sobre raça e injustiça durante sua época. Registros históricos registram. Conta como Robson recusou ofertas que exigiam que ele suavizasse suas opiniões francas em troca de continuar trabalhando no cinema convencional. Executivos de estúdio e autoridades governamentais notaram suas posições radicais. Relatos biográficos dos anos 50 detalham como seu passaporte foi revogado e suas turnês internacionais foram abruptamente canceladas devido à pressão política crescente. Arquivos de jornais da época revelam que suas aparições públicas foram cada vez mais restringidas, deixando-o isolado dos grandes projetos cinematográficos que ele antes liderava. Apesar de seu profundo impacto nas artes e nos direitos civis, sua carreira em Hollywood foi efetivamente encerrada pela incansável lista negra que marcou a era. Seus discursos e entrevistas gravados naquela época turbulenta servem como evidência duradoura de um homem que escolheu suas convicções em vez da longevidade de sua carreira. Paul Robeson continua a ser um símbolo poderoso de resistência, cuja história continuará a inspirar debates sobre liberdade de expressão em uma indústria rigorosamente controlada. Jean Muir surgiu como vítima do medo e da suspeita que definiram o Pânico Vermelho. Uma atriz talentosa, cujas primeiras aparições na televisão lhe renderam aclamação, ela logo se viu alvo por suas críticas abertas aos juramentos de lealdade. Registros do estúdio revelam que sua recusa em assinar os compromissos obrigatórios contra influências subversivas levou diretamente à sua demissão de uma popular série de televisão. Jornais comerciais do início dos anos 50 documentaram o rápido declínio de sua carreira, enquanto produtores buscavam talentos mais seguros e complacentes. Entrevistas de jornais daquela época relatam o seu protesto silencioso contra as pressões para se conformar às normas politicamente aceitáveis. Insiders da indústria notaram posteriormente que sua postura inflexível, embora admirável, deixou-a com poucas oportunidades em um mercado que valorizava a conformidade acima de tudo. O seu isolamento profissional foi agravado por dificuldades pessoais que foram amplificadas pelo incansável escrutínio da mídia da época. Embora Jean Muir continuasse a trabalhar em produções menores, a sua promessa inicial foi irreparavelmente danificada pelo implacável clima político. Sua história, preservada em inúmeras biografias e histórias do cinema, destaca as graves consequências da resistência em uma época em que o custo da liberdade artística era medido em carreira e reputação. Donald Woods desafiou as expectativas rígidas de Hollywood ao se recusar a alterar sua identidade para se encaixar em estereótipos preconcebidos. Como um ator de talento excepcional, sua insistência em manter seu verdadeiro nome e herança entrou em conflito com o desejo da indústria por alterações mais comercializáveis. Documentos históricos da Warner Bros. E Columbia relatam como suas exigências por autenticidade foram recebidas com resistência. Relatórios indicam que ele foi repetidamente oferecido papéis que diluíam sua identidade em favor de um heroísmo genérico. Sua determinação em manter sua personalidade original levou a uma gradual exclusão das grandes produções, com diretores de elenco favorecendo estrelas mais maleáveis. Críticas de meados dos anos 40 destacam suas performances poderosas, que contrastavam fortemente com as imagens sanitizadas propagadas pelos estúdios. Biografias descrevem sua jornada como marcada por conflitos repetidos com executivos poderosos que valorizavam a imagem em detrimento da individualidade. Reportagens de jornais da época ilustram um homem preso em uma batalha entre convicção pessoal e uma indústria que valorizava a conformidade. Sua luta serve como um lembrete claro dos desafios enfrentados por aqueles que ousam desafiar as normas tradicionais. Donald Woods continua sendo uma figura intrigante, cuja busca pela autenticidade lhe custou caro em uma indústria movida pela conveniência comercial. Leif Erikson, outrora uma estrela em ascensão na Paramount, encontrou um declínio dramático em sua carreira após recusar participar dos romances fabricados preferidos pelas equipes de publicidade do estúdio. Veterano condecorado da Marinha, ele retornou a Hollywood com a expectativa de retratar uma imagem heróica condizente com seu serviço. No entanto, os executivos do estúdio insistiram em colocá-lo em subenredos românticos artificiais que não condiziam com sua verdadeira personalidade. Relatos históricos revelam que sua recusa em participar dessas narrativas orquestradas levou a uma erosão gradual de seu apelo na tela. Revistas comerciais do final dos anos 40 detalhavam os debates internos dentro do estúdio sobre seus futuros papéis. Críticos observaram que sua gravidade natural e seu autêntico histórico militar foram prejudicados pelo melodrama forçado. Apesar de seu talento inegável e de uma base crescente de admiradores, a perda de controle criativo sufocou o impulso de sua carreira. Entrevistas com pessoas da indústria relataram mais tarde sua frustração e a decisão eventual de se afastar do brilho de Hollywood.
Sua história está documentada em várias histórias de cinema, como um exemplo comovente de uma estrela marginalizada por expectativas corporativas rígidas. A luta de Leif Erikson destaca os desafios de manter a integridade pessoal em uma indústria que exige conformidade com seus A imagem é em constante mudança. Florence Rice. Florence Rice, uma atriz promissora da MGM, enfrentou as consequências brutais de desafiar o estereótipo em uma era que valorizava a beleza convencional e papéis previsíveis. Filha do lendário escritor esportivo Grantland Rice, esperava-se que ela incorporasse a imagem idealizada que o estúdio havia criado para suas estrelas. Determinada a afirmar sua individualidade, ela repetidamente rejeitava papéis que a colocavam no estereótipo clichê da loira burra ou do interesse romântico secundário. Comunicações confidenciais do estúdio do início da década de 40 revelam que suas exigências por papéis mais substanciais e desafiadores foram recebidas com resistência por parte dos executivos. Críticas detalhadas de suas atuações em filmes menos conhecidos indicam que seu talento era frequentemente ofuscado pela incapacidade do estúdio de conciliar suas ambições com suas estratégias de mercado. Colunas de jornal daquela época relatam como sua carreira, outrora cheia de potencial, gradualmente evaporou à medida que a MGM optou por focar em rostos mais maleáveis. Fontes biográficas observam que a determinação de Florence Rice em permanecer fiel a si mesma resultou, em última análise, na sua exclusão de grandes projetos. Seu desaparecimento dos holofotes continua sendo uma das tragédias mais silenciosas de Hollywood, uma história de promessa perdida devido à pressão implacável para se conformar. Seu legado serve como um lembrete sombrio dos sacrifícios feitos por aqueles que ousaram desafiar uma indústria construída sob controle rígido e imagens previsíveis. Greta Garbo, o isolamento tornou-se sua marca registrada após se afastar da MGM em meados de 1941. Até então, ela já havia remodelado a mitologia de Hollywood com filmes como Anna Christie em 1930 e Camilla em 1936. O contrato da MGM exigia que as estrelas participassem de luxuosos tours publicitários. No entanto, em outubro de 1938, ela recusou um circuito promocional europeu de 9 cidades, citando exaustão e um desejo de privacidade. Correspondência do estúdio daquele ano revela executivos rotulando-a como não cooperativa e preocupados com oportunidades de marketing perdidas. Depois de completar seu último filme, Two-Faced Woman, em maio de 1941, ela recusou a oferta da MGM de uma renovação de 5 anos, permitindo que seu contrato expirasse em 30 de junho. Relatos de jornais descreveram uma reunião tensa no escritório de Louis B. Mayer, onde Garbo insistiu que nunca voltaria às telas. Sua famosa frase, "Eu quero ficar sozinha", havia se tornado realidade, e ela se retirou para Nova York, vivendo discretamente até sua morte em 1990. Os biógrafos observam que sua retirada deu um duro golpe na lista de prestígio da MGM, ilustrando o custo que os estúdios pagavam quando uma estrela de topo recusava sua imagem cuidadosamente roteirizada e suas exigências. Louisa Rainer. 2 prêmios da Academia em 2 anos não puderam protegê-la da ira do estúdio. Depois de ganhar o prêmio de melhor atriz por The Great Ziegfeld em 1936 e The Good Earth em 1937, Rainer entrou em conflito com a MGM sobre suas próximas tarefas. No final de 1938, ela recusou o papel principal em Marie Antoinette, considerando o roteiro historicamente impreciso. Memorandos do produtor Irving Thalberg descreveram discussões acaloradas em dezembro de 1938, onde Rainer argumentou por papéis mais complexos. Em fevereiro de 1939, a MGM a colocou em suspensão, citando a relutância em cumprir as obrigações contratuais. Quando ela recusou uma filmagem no exterior para uma sequência planejada de The Good Earth, seu contrato foi encerrado naquele mês de junho. Publicações do setor notaram que o estúdio rapidamente a substituiu por talentos mais jovens, efetivamente apagando-a das principais produções. Apesar das tentativas de reviver sua carreira na Europa, Rainer nunca recuperou sua posição em Hollywood. Sua experiência destaca como até as estrelas mais bem pagas arriscam o exílio ao desafiar os decretos dos estúdios sobre elenco e controle criativo. Clara Bow. O brilho cintilante da It Girl desvaneceu-se em meio a uma tempestade de exigências dos estúdios. A principal atração de bilheteria da Paramount em 1927 e 1928, Bow resistiu à pressão por performances e aparições públicas mais controladas. No início de 1931, ela abandonou o set de The Secret Call, após recusar as instruções do diretor para refazer uma cena, até que seu esgotamento nervoso a forçou a cuidados hospitalares. Relatórios internos da Paramount a rotulam como emocionalmente instável e citam sua recusa em participar de aulas obrigatórias de publicidade. No final de 1932, após uma série de colapsos pessoais e um divórcio muito público, o estúdio optou por não renovar seu contrato quando ele expirou em 31 de dezembro.
Reportagens da época falavam de uma estrela quebrada pela própria fama. Ainda assim, a decisão de Ball de rejeitar turnês promocionais forçadas e entrevistas roteirizadas estabeleceu um precedente. Hollywood não toleraria comportamento imprevisível, independentemente de quão rentável fosse o talento. Ela se aposentou silenciosamente em 1933, deixando para trás um legado indelével. Legado tanto de inovação cinematográfica, quanto dos perigos de desafiar o controle do estúdio. Norma Talmadge, uma rainha da era do cinema mudo, ela se recusou a aceitar os filmes falados e pagou com o esquecimento de sua carreira. Talmadge dominou as bilheterias de 1917 a 1927 sob um contrato com a First National Pictures. Quando o estúdio lhe ofereceu um lucrativo contrato para 5 filmes no início de 1929, com a condição de papéis falados, ela recusou, insistindo que os filmes sonoros comprometiam sua integridade artística. Cartas internas do estúdio de março de 1929 expressam frustração com sua falta de vontade de se adaptar à nova tecnologia. Em agosto, seu contrato foi permitido expirar e ela se retirou da vida pública, admitindo mais tarde, em uma entrevista de 1932, que a transição a aterrorizava. A indústria moveu-se rapidamente para abraçar o som, e a saída de Talmadge marcou uma das despedidas mais dramáticas da era. Embora ela tenha retornado brevemente para uma turnê teatral em 1931, seu nome desapareceu dos créditos de filmes a partir de então. Sua história ilustra as expectativas rígidas que os estúdios colocavam nas estrelas para evoluírem em seus termos e as rápidas consequências para aqueles que se recusavam. Claudette Colbert. Uma atriz astuta, ela se manteve firme contra as exigências de roteiro da Paramount. Após ganhar um Oscar por Aconteceu Naquela Noite em 1934, Colbert foi oferecido um papel principal em Cleópatra no ano seguinte. Quando reescritas do roteiro reduziram a rainha a um personagem secundário, ela rejeitou o papel em novembro de 1935. Registros do estúdio mostram que a Paramount tentou discipliná-la suspendendo seu pagamento por 2 meses. Em agosto de 1937, ela entrou com uma ação de quebra de contrato buscando $1 milhão, argumentando que o estúdio a havia forçado a participar de projetos abaixo de seu nível. Jornais comerciais descreveram sua ação legal como audaciosa, mas notaram que isso levou outros astros a questionarem seus próprios contratos. Em abril de 1938, ela negociou a liberação de seu contrato de longo prazo e começou a trabalhar como freelancer, garantindo papéis principais na Columbia e na MGM em seguida. Sua manobra não apenas preservou sua carreira, mas sinalizou a Hollywood que até mesmo uma protagonista poderia desafiar os roteiros dos estúdios e emergir mais forte.